Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, defende ataque ao Irã e não dá prazo para a guerra acabar. Ataque entre as nações surpreenderam as defesas iranianas com um drone que confunde os computadores. Mais de 10 países já estão envolvidos no conflito iniciado no último sábado em conjunto com Israel. Irã fechou o Estreito de Hormuz e ameaçou afundar os navios que trafegarem por onde passam 20% da produção mundial do óleo. Grupo de brasileiros que está em navio de cruzeiro em Dubai não tem previsão de volta para casa por causa da guerra. Presidente da Argentina, Javier Milei, reabriu trabalhos no Congresso, manifestando apoio total a Donald Trump. Polícia Federal do Brasil pediu quase 200 milhões de reais para garantir a segurança aos candidatos a presidente nas próximas eleições. E um levantamento inédito mostrou que as mulheres estão começando a superar os homens nas corridas de rua. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. O presidente Donald Trump e o premier israelense Benjamin Netanyahu fizeram ataques coordenados para derrubar o regime em Teherã, com a alegação de evitar que os ayatolás desenvolvessem uma bomba nuclear. O ataque entre as nações surpreendeu as defesas iranianas com um drone que confunde os computadores. Às vésperas do encontro que era para ter acontecido hoje, os Estados Unidos, ao lado de Israel, bombardearam várias áreas de Teherã, na capital do Irã. Os primeiros mísseis lançados atingiram uma escola de meninas no sul da cidade, matando 51 estudantes. Perto do colégio, outras 15 também morreram em outro ataque. Desde o início da incursão, mais de 500 pessoas morreram. O ataque coordenado entre os países teve um fator determinante para furar o sistema de defesa iraniano. Os novos drones americanos chamados de LUCAS, que é uma sigla para Sistema de Ataque e Combate Autônomo de Baixo Custo. Comparada a outras armas e equipamentos, o custo de fabricação deles é de $35 mil e, ironicamente, foram feitos a partir de um drone dos próprios iranianos. Eles são usados pela Rússia na guerra contra a Ucrânia e foram capturados pelos militares norte-americanos e fizeram uma engenharia reversa. O governo dos Estados Unidos detalhou que esses drones são capazes de ficarem completamente parados por até 6 horas e carregando mais de 18 quilos de explosivos. Nos ataques de mais precisão, eles serviram de isca para revelar a posição dos radares de defesa aérea, invadindo o espaço aéreo iraniano em grande escala. Assim, abrindo brechas para os mísseis Tomahawk lançados de navios e submarinos que estão no Mar do Golfo próximo da costa iraniana para atingirem vários lugares. O ataque foi tão bem sucedido que o líder supremo do regime iraniano, o Ayatollah Ali Khamenei, foi morto. Além de Khamenei, sua esposa, que teve morte confirmada hoje, e seus filhos também morreram nos ataques. Donald Trump afirmou que vai devastar as forças armadas do país persa e destruir o programa de mísseis e deixar claro que o maior objetivo da incursão é a mudança de regime. O secretário de guerra norte-americano, Pete Hegseth, também reafirmou os desejos de Trump e afirmou que a guerra não irá durar para sempre e que o objetivo dado aos militares foram um só: destruir tudo. Destrua mísseis ofensivos iranianos, destrua a produção de mísseis iranianos, destrua sua marinha e outras infraestruturas de segurança, e eles nunca terão armas nucleares. Foi a primeira vez que alguma autoridade norte-americana falou de forma clara os objetivos do país na guerra contra o Irã. Desde então, as justificativas para iniciar o conflito se baseavam em frases genéricas ou contestadas, como a de defender o povo americano e que Teherã teria mísseis que conseguiriam atingir os Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que as forças norte-americanas estão dando uma surra no Irã.
mas que a grande onda está por vir. Trump defendeu a ofensiva contra o país persa e disse que a guerra deverá durar pelo menos um mês. O republicano disse em entrevista na Casa Branca que alertou o Irã para não tentar reconstruir as suas bases em outros lugares, porque as forças militares americanas e israelenses vão destruir com mais força. Avisamos o Irã para não tentar reconstruir suas bases em outro local, pois eles não conseguiam usar as que destruímos com tanta força. Mas eles ignoraram esses avisos e se recusaram a cessar a busca por armas nucleares. Além disso, o programa de mísseis balísticos convencionais do regime estava crescendo rápida e drasticamente, o que representava uma ameaça colossal e muito clara às forças americanas estacionadas no exterior. O regime já possuía mísseis capazes de atingir a Europa e nossas bases, tanto locais quanto no exterior. Em breve teríamos mísseis capazes de atingir nossa bela América. O objetivo desse programa de mísseis em rápido crescimento era proteger o desenvolvimento de armas nucleares, tornando extremamente difícil para qualquer um impedi-los de produzir essas armas nucleares, altamente proibidas por nós. Éramos nós que reclamávamos, eram nós que queríamos que isso parasse, mas todos estavam do nosso lado. O presidente dos Estados Unidos disse que essa era a última chance para as forças norte-americanas atacarem o Irã, para eliminar as ameaças intoleráveis do regime iraniano. Esta era a nossa última e melhor chance de atacar. O que estamos fazendo agora? Eliminar as ameaças intoleráveis representadas por este regime doentio e sinistro. E eles são de fato doentios e sinistros. Nossos objetivos são claros. Primeiro, estamos destruindo a capacidade de mísseis do Irã, e vocês veem isso acontecendo a cada hora, assim como a capacidade deles de produzir mísseis novos. E eles produzem mísseis muito bons. Segundo, estamos aniquilando seu vizinho. Já afundamos 10 navios. Eles estão no fundo do mar. Terceiro, estamos garantindo que o maior patrocinador do terrorismo no mundo jamais consiga uma arma nuclear. Nunca terão uma arma nuclear. E eu disse isso desde o início. Eles nunca terão uma arma nuclear. Eles estavam a caminho de conseguir uma legitimamente por meio de um acordo que foi assinado de forma imprudente pelo nosso país. E finalmente estamos garantindo que o regime iraniano não possa continuar a armar, financiar e dirigir exércitos terroristas fora de suas fronteiras. E nós pensávamos que tínhamos um acordo. Mas então eles recuaram e voltaram atrás. E nós pensamos que tinha um acordo e eles desistiram. Eu disse, vocês não podem negociar com essas pessoas. Vocês têm que fazer do jeito certo. Trump disse que se não realizasse os ataques agora, o Irã iria desenvolver mísseis balísticos capazes de atingir os Estados Unidos. O governo brasileiro manifestou contrariedade com a decisão dos governos de Israel e dos Estados Unidos de partirem para a guerra. Fez um apelo até pela interrupção de todas as atividades hostis, em respeito ao direito internacional. Mas o cenário é bem diferente. A guerra no Oriente Médio chegou ao terceiro dia nesta segunda-feira com novos bombardeios entre Israel e Irã e a ampliação dos focos de confronto na região. Segundo os Estados Unidos, a campanha pode se prolongar. Drones iranianos atingiram petroleiros no Golfo Pérsico e alvos industriais no Catar. Houve registros de ataques também na Arábia Saudita e interceptações nos Emirados Árabes. O governo britânico afirmou ter impedido um ataque com drones contra sua base aérea no Chipre, que tem auxiliado na defesa antiaérea israelense. Em resposta, Israel lançou novos ataques contra a capital iraniana, Teherã. Perguntamos ao professor do Departamento de Antropologia e pesquisador vinculado ao Núcleo de Estudos do Oriente Médio da Universidade Federal Fluminense, Rodrigo Ayup, como o envolvimento direto dos Estados Unidos altera o equilíbrio estratégico no Oriente Médio e se há possibilidade de entrada formal de outros atores como Rússia ou China. Nesse momento, o conflito ele ganha uma dimensão mais ampla e mais sistêmica, porque o que a gente tem no Oriente Médio é uma oposição já desde os anos 80 entre Israel e Irã, que é uma oposição e uma tensão muito grande, mas ainda circunscrita, né, numa dimensão regional, com a participação dos Estados Unidos. A regionalização ela é muito mais sistêmica, porque os Estados Unidos têm bases militares
em vários países da região. Quanto à participação, uma possível intervenção da China e da Rússia, é pouco provável. No campo político interno, o novo líder supremo deve ser escolhido rapidamente para substituir Ali Khamenei. A escolha cabe à Assembleia de Peritos, composta por 88 membros. Enquanto isso, um conselho provisório lidera o país. Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump declarou que a ofensiva pode durar 4 ou 5 semanas, se necessário. Uma coisa é o assassinato e a queda do Ali Khamenei, o líder supremo. Outra coisa é o colapso do regime. Existem mecanismos institucionais de sucessão. Ou seja, você tem ali, nesse momento, a gente tem um governo de transição e nos próximos dias, próximas semanas, ainda não está definido, a Assembleia dos Especialistas, ou a Assembleia dos Peritos, composta por 88 membros, ela vai ter que escolher um novo líder supremo. O governo brasileiro manifestou profunda preocupação com a escalada de hostilidades na região do Golfo, classificando o cenário como uma grave ameaça à paz e à segurança internacionais, com potenciais impactos humanitários e econômicos de amplo alcance. Em nota oficial, o Itamaraty fez apelo à interrupção de ações militares ofensivas e instou todas as partes a respeitar o direito internacional. O Brasil condenou medidas que violem a soberania de terceiros ou que possam ampliar o conflito, como ações retaliatórias e ataques contra áreas civis. O comunicado recorda que a legítima defesa, prevista no artigo 51 da Carta das Nações Unidas, é medida excepcional e deve observar os princípios da proporcionalidade e do nexo causal com eventual ataque armado. O governo brasileiro também se solidarizou com a Arábia Saudita, o Bahrein, o Catar, os Emirados Árabes, o Iraque, o Kuwait e a Jordânia, apontados como alvos de ataques retaliatórios iranianos. Nas redes sociais, a ministra de Relações Institucionais Gleisi Hoffmann reforçou o posicionamento do governo, dizendo que o ataque dos Estados Unidos foi irresponsável e autoritário. A posição do Brasil repercutiu na Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, que pretende analisar nesta terça-feira um requerimento para convocar o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, a prestar esclarecimentos sobre a postura adotada pelo governo brasileiro diante das tensões no Oriente Médio. A guerra no Oriente Médio também atravessou a agenda diplomática brasileira. O conflito entrou na avaliação sobre a conveniência de um eventual encontro entre o presidente Lula e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A viagem ainda não tem data confirmada. Lula havia indicado a possibilidade de reunião em março, mas integrantes do governo classificam o cenário como fluido e avaliam que ainda é cedo para conclusões. Para o professor de Relações Internacionais do IBMEC Brasília, Frederico Dias, os ataques dos Estados Unidos podem impactar a economia do Brasil. A expectativa é que o preço do petróleo passe dos $100 na medida em que o Irã é o quarto maior exportador do produto no mundo. Isso pode até acabar beneficiando o Brasil, em termos de o Brasil, inclusive, poder assumir o quarto lugar do Irã na exportação de petróleo no mundo, mas isso não vai livrar o país de sofrer com inflação diretamente na gasolina, diesel, gás de cozinha, que são produtos consumidos por toda a economia produtiva do país. E a seguir, Irã fechou o Estreito de Hormuz e ameaçou afundar os navios que trafegarem por onde passam 20% da produção mundial do óleo. E um levantamento internacional apontou que a chuva produzida pela floresta amazônica dá um lucro de 100 bilhões de reais por ano ao agronegócio brasileiro. O Irã fechou hoje o Estreito de Hormuz, por onde passa 20% da produção mundial de petróleo. Além disso, ameaçou afundar os navios que tentarem trafegar pelo local. Uma consequência imediata dos conflitos foi o aumento de mais de 6% na cotação do óleo. Os contratos futuros do petróleo dispararam depois da escalada das tensões geopolíticas no Oriente Médio. Os ataques levaram ao fechamento de instalações de petróleo e gás em toda a região, assim como o fluxo no Estreito de Hormuz, por onde passam cerca de 20% da oferta global do combustível fóssil. O Irã também anunciou que vai incendiar qualquer embarcação que tentar atravessá-lo. O estreito conecta os mais importantes produtores do petróleo, como Irã, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos.
Após o ataque dos Estados Unidos e Israel ao Irã, os participantes do mercado tentaram avaliar qual pode ser a magnitude e a duração do conflito, além dos efeitos sobre a economia global. Negociado em Londres, o petróleo tipo Brent, a referência mundial, com vencimento em maio, teve uma alta de 6,68%, cotada a $77,74 por barril. Na sexta-feira da semana passada, o Brent fechou pouco mais de $73 por barril de petróleo. A Guarda Revolucionária do Irã informou que um navio petroleiro pegou fogo no Estreito de Hormuz após ser atingido por 2 drones. No entanto, a navegação praticamente parou as embarcações serem atingidas enquanto o Irã contra-atacava os ataques de Estados Unidos e Israel. Na Arábia Saudita, a refinaria de Ras Tanura foi fechada temporariamente, após o complexo ser alvo de drones iranianos. A unidade tem capacidade superior a 500 mil barris de petróleo por dia. De acordo com o governo, não houve vítimas, e o fechamento foi adotado de forma preventiva após um incêndio registrado no local. O Ministério da Defesa saudita afirmou que as aeronaves não tripuladas foram interceptadas. A semana começou tensa no mercado financeiro com a nova guerra no Oriente Médio. Além do mercado de petróleo, pesam na conta dos operadores vários mercados com grandes negócios na região, como o do mercado de frango e frutas. Por enquanto, todos os embarques estão suspensos. Com isso, o dólar subiu 0,62% em relação à última sexta-feira e está cotado em R$ 5,16. E a Bolsa de Valores subiu 0,28%, ajudada pelas ações da Petrobras, que não tem operações no Oriente Médio, se por acaso pode aumentar os negócios. O pregão terminou na faixa dos 189 mil pontos. Daqui a pouco voltaremos com mais notícias sobre a guerra no Oriente Médio. Saberemos agora que as lideranças de partidos de oposição ao governo Lula iniciaram uma ofensiva para barrar o fim da escala 6x1. O projeto que reduz a carga de trabalho é uma das principais bandeiras dos governistas para esse ano. O plano dos parlamentares direita e centro é incluir no texto medidas em 2 frentes principais, ao longo do período da transição do projeto para a redução da jornada do trabalho e o acréscimo e outras mudanças na legislação. Uma das ideias é apresentar uma emenda a propostas para que a jornada do trabalho seja reduzida em apenas 1 hora por ano. De acordo com a oposição, dessa forma a escala almejada pelos governistas só será alcançada em torno de 2034, o que demoraria os mandatos dos presidentes que iniciam em 2027 e 2031. Com essa manobra, os parlamentares de direita e centro ganhariam tempo para votar um novo texto ao longo desse período. Isso porque a proposta da deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, que tem avançado na Câmara ao lado do texto do colega Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, prevê que dentro de 1 ano a jornada seria reduzida de 44 horas para 36 horas. Uma outra situação colocada pela oposição é que, se a proposta for votada agora, pode mudar a configuração da medida eleitoral. A última reforma trabalhista foi aprovada no governo Temer e até hoje é criticada por integrantes do governo Lula, que apontam perda de direitos trabalhistas. Essa pauta seria ainda mais sensível em ano eleitoral. O relator da comissão já apresentou um requerimento para que os membros ouçam os ministros da Fazenda Fernando Haddad e o do ministro do Trabalho Luiz Marinho, uma das estratégias da oposição para exaurir o debate da comissão e protelar a discussão da matéria. Um estudo desenvolvido por pesquisadores da Universidade Estadual de Campinas indica que a redução da jornada semanal de 44 para 36 horas pode resultar na criação de até 4.500.000 empregos no Brasil. A análise também projeta um aumento aproximado de 4% na produtividade do país. O levantamento integra o chamado Dossiê da Escala 6x1, documento que reúne 37 artigos elaborados por 63 autores, entre professores, pesquisadores, auditores fiscais e representantes sindicais. A principal conclusão é que o Brasil reúne condições econômicas e tecnológicas para diminuir a jornada sem comprometer o crescimento. Em outros países do mundo, essa mudança na jornada do trabalho já foi feita sem nenhum prejuízo na economia. Alguns exemplos de países da Europa, como Portugal, Dinamarca e Suécia, reduziram a carga horária de trabalho ainda na década de 90. Já na América do Sul, Chile, 45 para 40 horas e Colômbia de 48 para 40 horas em 2025. Outro exemplo é o México, que aprovou a redução da jornada de trabalho esse ano.
Um levantamento internacional mostrou que a floresta amazônica é muito mais importante para o agronegócio brasileiro do que parece. Gera uma economia de 100 bilhões de reais por ano. Poderia ser maior, não fosse o desmatamento. A chuva que cai sobre lavouras no centro-oeste e abastece reservatórios do sudeste começa a se formar muito antes, no interior da Amazônia Legal. Um estudo internacional com participação de cientistas brasileiros calculou o valor econômico desse ciclo natural e concluiu que a precipitação gerada pela floresta em pé ultrapassa 100 bilhões de reais por ano. A estimativa leva em conta exclusivamente a porção brasileira da Amazônia e dimensiona o impacto direto desse serviço ambiental para a sociedade e para a economia. A relação entre floresta e produção agrícola é menos visível do que tratores e silos, mas decisiva para o desempenho do campo. No Brasil, a agropecuária representa cerca de 6,5% do produto interno bruto e aproximadamente 85% da produção depende das chuvas. Parte significativa dessa água é resultado da umidade reciclada pela floresta amazônica, que influencia regiões responsáveis por grande parcela da safra nacional. Para chegar aos números bilionários, os pesquisadores cruzaram dados de satélite com modelos climáticos avançados. O levantamento aponta que em florestas tropicais, cada metro quadrado de vegetação preservada pode contribuir com cerca de 240 litros de chuva por ano. No caso da Amazônia brasileira, essa medida é ainda maior, chegando a aproximadamente 300 litros por metro quadrado anuais. Volume que, convertido em impacto econômico, ajuda a explicar a relevância do bioma. Esse processo ocorre porque a floresta atua como uma espécie de bomba de umidade. As árvores absorvem água do solo e liberam vapor na atmosfera por meio da evapotranspiração. O vapor é transportado por correntes de ar conhecidas como rios voadores, que atravessam o país e distribuem umidade para o centro-oeste, sudeste e o sul. Ao se condensar, essa umidade retorna em forma de chuva, irrigando plantações que podem estar a milhares de quilômetros da floresta. Os cientistas alertam que o avanço do desmatamento compromete esse equilíbrio. Desde os anos de 1970, cerca de 80 milhões de hectares foram derrubados, o que representa uma perda estimada de quase 4,8 bilhões de dólares por ano em serviço de geração de chuva. No momento, aproximadamente 220 milhões de hectares estão sob algum tipo de proteção e seriam responsáveis por gerar algo em torno de 13 bilhões de dólares anuais em provisão de água. Segundo os especialistas, o investimento público destinado à conservação corresponde a apenas uma fração do valor econômico que essas áreas ajudam a manter. E a seguir, o presidente da Argentina, Javier Milei, reabriu trabalhos do Congresso manifestando apoio total a Donald Trump. E a Polícia Federal do Brasil pediu quase 200 milhões de reais para garantir a segurança aos candidatos a presidente nas próximas eleições. A Polícia Federal apresentou uma estratégia de segurança ao Tribunal Superior Eleitoral e ao Palácio do Planalto para os candidatos à presidência da República neste ano. O plano apresentado tem 29 páginas e vai contar com delegados e quase 500 agentes, com um custo de 200 milhões de reais. A Polícia Federal prevê ampliar as operações de segurança para candidatos à presidência da República deste ano. Em um plano preliminar de 29 páginas, a corporação solicita um reforço de 200 milhões de reais no orçamento para a aquisição de sistemas antidrone, dispositivos de reconhecimento facial, veículos blindados e mobilização de 458 agentes. O documento foi apresentado ao Tribunal Superior Eleitoral, ao Palácio do Planalto e também à equipe econômica do governo. Segundo o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, o reforço é necessário diante do que classificou como conturbado momento no cenário interno e também internacional. Pelo planejamento inicial, 48 policiais devem atuar na segurança dos candidatos considerados mais expostos. Outros 24 vão acompanhar presidenciáveis avaliados como de menor risco.
A estimativa é de que até 10 candidaturas exijam cobertura da Polícia Federal em 2026. O plano pode ser redesenhado caso o presidente Lula confirme candidatura à reeleição, já que a Polícia Federal passou a atuar diretamente da proteção do chefe do Executivo, função antes exercida pelo Gabinete de Segurança Institucional. A corporação também prevê a aquisição de coletes balísticos velados, binóculos com câmera e dispositivos de reconhecimento facial. O plano classifica possíveis ocorrências desde tumultos e hostilidades até ameaças de bomba, atentados ou colapso estrutural em eventos de campanha. Na eleição de 2022, a Polícia Federal informou que entre 300 e 400 agentes participaram da operação de segurança, com previsão de gasto de 57 milhões. A corporação não detalhou se o valor final foi ampliado durante aquela campanha. O plano menciona ainda o histórico de violência contra candidatos à presidência e episódios de hostilidade em atos públicos. A proposta agora depende de definição orçamentária. O aumento da longevidade está impulsionando a economia local em comunidades das periferias. Brasileiros acima dos 50 anos que moram em periferia vivem mais e trabalham por mais tempo. Uma pesquisa inédita no país, inspirado no estudo da União Europeia, marca o cenário da economia prateada. Esses são os principais resultados do estudo Velhices Periféricas realizado pela Data8, uma empresa de pesquisas e inteligência de mercado voltada ao comportamento do consumidor. Para chegar a esse diagnóstico, a equipe reuniu dados coletados em pesquisas quantitativas e qualitativas sobre comportamento, consumo, saúde, trabalho, cuidado e tecnologia entre brasileiros de 50 anos ou mais das classes C, D e E, e aprofundou o levantamento com entrevistas presenciais na Grande São Paulo. De acordo com o estudo, a aposentadoria é a principal fonte de renda para apenas 3 em cada 10 pessoas acima de 50 anos nessas classes sociais, e os demais continuam trabalhando. Os dados apontam para uma geração que mantém a economia em movimento enquanto envelhece com menos saúde, renda e proteção social. A renda média mensal nas classes C e D é mais baixa em comparação às classes A e B, mas esse público movimenta cerca de 180 bilhões de reais nas comunidades onde vive. As classes C e D consomem mesmo com acesso limitado a produtos financeiros, relatam que não se sentem representadas pelas marcas e produtos, mas ainda assim compram eletrônicos, remédios e alimentos. O envelhecimento nas comunidades brasileiras também tem um perfil definido. Entre as pessoas com mais de 50 anos das classes C e D, predominam mulheres, em sua maioria pretas e pardas, que vivem com filhos e netos e frequentemente ajudam a sustentar a família por várias gerações. Elas organizam o cotidiano a partir da fé, especialmente a evangélica. Apesar desse papel central, muitas vezes se sentem solitárias e acabam encontrando mais apoio na religião e na comunidade do que na própria família. O consumo de bebidas alcoólicas entre adolescentes tem começado cada vez mais cedo no Brasil. Especialistas alertam que esse hábito pode trazer consequências sérias para a saúde física e mental. Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde Escolar realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 63,3% dos estudantes entre 13 e 17 anos já experimentaram bebida alcoólica. Quase metade afirmou que já ficou embriagada pelo menos uma vez. O início precoce do consumo está relacionado à curiosidade, à influência dos amigos e à pressão social. Mas o que muitos jovens não sabem é que o cérebro ainda está em desenvolvimento, como explica o médico cardiologista Dr. Diogo Campos. O cérebro desse adolescente ainda está em formação, então aqueles neurônios ainda estão se desenvolvendo. Uma vez que a gente coloca uma substância tóxica naquilo ali, nesse turbilhão de desenvolvimento, a gente corre riscos, primeiramente, de um desenvolvimento mais lento, de perda de performance nas suas atividades interpessoais, de atenção, de ansiedade, enfim, e o risco da dependência no futuro. Então, isso é um grande problema que a gente corre de forma inicial. Quanto mais cedo ele bebe, mais a chance dele criar uma dependência. Quanto mais cedo eu inicio o álcool, maior a probabilidade de eu gerar uma dependência e ser um abusador no futuro. Além dos impactos no cérebro, o consumo frequente de bebidas alcoólicas pode alterar o ritmo do coração, contribuindo para o desenvolvimento de doenças cardíacas ao longo da vida adulta. Cada vez mais a nossa população está infartando mais cedo. Por quê? Qual o motivo disso? A ciência está atrás. E uma das causas disso, sem dúvida nenhuma,
é os hábitos de vida. E os hábitos de vida da nossa população, como a gente já salientou, está bebendo mais cedo. Ou seja, está bebendo mais cedo, está bebendo mais. O álcool é tóxico para o coração. Isso é uma verdade absoluta. Antigamente saiu um estudo falando, tomar uma tacinha de vinho por dia pode proteger o seu coração. Estudos mais modernos dizem que isso não é uma verdade e muito pelo contrário. A gente incentivar o uso do álcool, só lá na frente teremos problemas. Especialistas reforçam que o diálogo entre pais e filhos e a conscientização nas escolas são fundamentais para reduzir o consumo precoce e proteger a saúde dos adolescentes. Segundo o médico cardiologista Dr. Diogo Campos, além de orientar, existem maneiras para direcionar o jovem que já vive essa realidade. Primeira coisa é nunca negligenciar. A gente não pode negligenciar aquele paciente, aquele adolescente que já tem uma dependência do álcool. Então, a primeira coisa é fazer o diagnóstico. Então, saber que aquele adolescente ele está dependente do álcool. E lembrando sempre da definição de dependência, que não é aquela dependência sempre mental e física. Ou seja, aquele adolescente bebe muito, todo final de semana, todo dia. Ele tem essa relação íntima com o álcool. Então, nós precisamos quebrar essa relação íntima com o álcool. O primeiro ponto é o diagnóstico. Entender que ele tem um problema. E o segundo, que é buscar ajuda. Então, existem hoje meios de tratamentos, seja psicológicos, psiquiátricos, existem medicações para ajudar isso, para que esse adolescente tenha todo o suporte para que ele realmente não colha os frutos lá na frente. E aí sim, junto de uma equipe multidisciplinar, junto com o pai, o acolhimento da família, reduzir o máximo possível desse consumo de álcool, se possível, a zero na adolescência. O Irã lançou hoje ataques contra bases dos Estados Unidos e aliados no Oriente Médio, atingindo países do Golfo como Arábia Saudita, Bahrein, Kuwait e Emirados Árabes. Os países europeus olham com atenção o conflito e garantiram que poderão agir. Os drones iranianos são referências no mundo, inclusive sendo utilizados pela Rússia na guerra contra a Ucrânia. Mas o que também chamou a atenção e fez os Estados Unidos e Israel se planejarem melhor foi o sistema de defesa antiaéreo persa. O país tem milhares de baterias espalhadas pelo seu território. Elas funcionam como os olhos. Essa bateria é uma gigante antena que procura por ameaças e, quando encontram, grudam no perigo e auxiliam militares que estão em outro veículo de ataque a lançarem mísseis e a baterem caças, caso eles sejam declarados ameaças. A ofensiva levou Teherã a cumprir uma promessa reiterada nas últimas semanas: retaliar mirando instalações militares americanas e alvos ligados a Israel na região. Países do Golfo Pérsico acusam o Irã de atacar civis e violar sua soberania nos bombardeios. Arábia Saudita, Bahrein, Jordânia e mais alguns países da região, junto com os Estados Unidos, assinaram um comunicado em conjunto condenando os ataques, chamando-os de imprudente, afirmando que os ataques não têm se limitado a bases dos Estados Unidos e têm atingido infraestrutura civil, como prédios e aeroportos. O governo da República Iraniana justificou que esses países se tornaram alvo dos ataques porque possuem bases ou presença militar americana. Os Emirados Árabes foi o país que mais sofreu nessa retaliação do país persa. Teve mais de 60 mísseis e centenas de drones atingindo inúmeros pontos de várias cidades. Diante dos ataques, o espaço aéreo foi fechado e centenas de voos foram cancelados. Diante dos ataques iranianos, o Kuwait abateu 3 aeronaves americanas achando que eram do Irã. A tensão ganhou uma nova escalada após o Hezbollah se juntar ao Irã. O grupo terrorista ajudou os persas nos ataques feitos contra Israel. O Irã está isolado desde que o país adotou o regime xiita, onde em outros países são sunitas, que são os dois principais ramos do islamismo, divididos originalmente por uma disputa sucessória após a morte do profeta Maomé. Enquanto o conflito continua, o Ayatollah Ali Reza Araf assume interinamente o posto, ao lado do presidente do Irã e do chefe do judiciário. França, Alemanha e Reino Unido olham com atenção a escalada nas tensões e declararam que estão prontos para adotar ações defensivas necessárias diante das respostas iranianas aos ataques conduzidos por Israel e Estados Unidos. O Congresso argentino aprovou a reforma trabalhista impulsionada pelo presidente Javier Milei. Ele comemorou a aprovação, mas interrompeu seu discurso ao menos 10 vezes para bater boca com parlamentares da oposição.
O Senado da Argentina aprovou a reforma trabalhista, apesar da resistência dos sindicatos e da oposição popular. Entre outros pontos, a lei reduziu as indenizações por demissão, permitiu o pagamento em bens ou serviços, limitou o direito de greve e habilitou a ampliação da jornada de trabalho para 12 horas sem pagamento de horas extras, apenas com a compensação de banco de horas. Empolgado, o presidente Javier Milei anunciou que pretende impulsionar 90 reformas estruturais com o objetivo de mudar o país para os próximos 50 anos. Milei afirmou que vai enviar ao parlamento propostas de mudanças em áreas como economia, educação, justiça e até no sistema eleitoral. De acordo com ele, as medidas darão continuidade ao que classificou como um ciclo de transformações iniciado após a sua posse, em 2023. O presidente também destacou o que chamou de 9 meses ininterruptos de reformas estruturais e afirmou que as iniciativas fazem parte da construção de uma nova Argentina. A declaração foi feita durante o discurso anual do chefe do Executivo ao Congresso. Ele comemorou a aprovação da reforma trabalhista, agradeceu pela redução da idade de responsabilidade penal, mas interrompeu o discurso ao menos 10 vezes para bater boca com parlamentares da oposição. Ele chamou os peronistas de bandos e de ladrões e disse que a justiça social era um roubo e que, por isso, a ex-presidente Cristina Kirchner está em prisão domiciliar. ¡No sigan mintiendo! ¡Manga de ladrones! ¡Manga de chorros! ¡Por eso tienen a su líder presa! Y va a seguir presa por la causa de los cuadernos, va a seguir presa por el memorándum de Irán, va a seguir preso por lo que hizo con Vialidad, porque es una chorra, porque fueron los más chorros de la historia. E a seguir, as últimas notícias sobre a guerra no Oriente Médio com uma reportagem de um grupo de brasileiros que está em um navio de cruzeiro em Dubai e não tem previsão de volta para casa por causa da guerra. E um levantamento inédito mostrou que as mulheres estão começando a superar os homens nas corridas de rua. Um estudo inédito mostrou que as mulheres brasileiras estão superando os homens nas corridas de rua e, com mais treinamento, a diferença na disputa de uma maratona, por exemplo, diminuiu. Se continuar assim, eles ficarão para trás. As mulheres passaram a ser maioria nas provas de corrida de rua no Brasil. Levantamento inédito da Cronomax, empresa de tecnologia especializada em cronometragem esportiva, revela que elas representam mais de 51% do total de concluintes no país. O estudo analisou 11.900.000 de resultados oficiais registrados entre janeiro de 2023 e dezembro de 2025, formando a maior base de dados já examinada no Brasil sobre o desempenho de corredores amadores. Os dados também indicam que a diferença de performance entre homens e mulheres diminui conforme a distância aumenta. Nos 5 quilômetros, a variação média de tempo é de 19,9%, mas cai para cerca de 10% na maratona, sugerindo equilíbrio maior nas provas de resistência. Outro ponto observado é o avanço da modalidade entre jovens. A faixa etária de 20 a 24 anos lidera o crescimento em praticamente todas as distâncias, especialmente nos percursos de 5 e 10 quilômetros, refletindo a forte entrada da geração Z no esporte. Regionalmente, o Sudeste concentra a maior parte dos participantes, com 6 milhões de concluintes no período analisado, o que corresponde a 51% do total nacional. O Sul aparece na sequência, com cerca de 2 milhões de corredores, seguido pelo Nordeste. O Centro-Oeste e Norte completam o panorama, confirmando a expansão da corrida de rua em todo o país. O Itamaraty informou hoje que 70 mil brasileiros devem estar na área onde está acontecendo uma guerra no Oriente Médio, vivendo ou visitando, como um grupo de 20 turistas do Espírito Santo que estão em um navio de cruzeiro em Dubai, nos Emirados Árabes.
Um grupo de brasileiros que está em um cruzeiro parado no porto de Dubai, nos Emirados Árabes, continua sem previsão de voltar para o Espírito Santo. A viagem foi interrompida quando começaram os ataques coordenados dos Estados Unidos no Irã. O próximo destino do cruzeiro seria Doha, no Catar, mas a organização interrompeu a viagem e orientou os turistas a ficarem no navio. Eu conversei com o empresário José Carlos Bergamin, que é um dos passageiros nessa viagem. Ele nos contou que o grupo seguia a programação turística quando os ataques interromperam a continuação do trajeto. E agora não tem previsão para voltar ao Brasil. E por isso estão preocupados. Chegamos na sexta à noite para a madrugada de sábado. No sábado nós circulamos pela cidade nos roteiros turísticos naturalmente, estava assim muito tranquilo. À tardinha viemos para o navio para fazer o embarque e começar um circuito pelos Emirados, que começaria às 8 da noite. Logo ali um pouco antes já tivemos notícias pelas redes sociais da situação do Irã. E logo depois o navio fez o primeiro comunicado dizendo que o navio não partiria e que aguardássemos novas orientações em razão da situação do Golfo e já com problemas nos portos adiante. Daí os comunicados se seguiram. A gente inicialmente parecia que estávamos diante de uma situação não tão complexa. Logo depois veio as informações de que um drone atingiu aqui o hotel de Dubai, logo mais adiante o aeroporto. Nós, felizmente, estamos num grupo aí de 21 capixabas, então quando você está em grupo há uma segurança maior, há uma confiança, né, uma solidariedade, né? São pessoas que vinham já convivendo juntos, então isso, de certa maneira, dá um alento. E uns que ficam mais tensos, outros menos, vão se apoiando, se ajudando, e assim nós conduzimos a noite um pouco melhor. José Carlos também contou que, apesar do clima de tensão nas primeiras horas após a suspensão do trajeto, a rotina dentro do navio tem sido mantida para evitar o pânico entre os tripulantes. Mas alguns cuidados estão sendo tomados. Os serviços do navio estão todos funcionando muito bem. Alguns até que são mais lúdicos, de estresse, estão sendo aumentados. Essa questão de ginástica, academia, showzinhos, humor. Assim, o navio está se esforçando muito para que a gente tenha uma situação de naturalidade aqui dentro. Os dias vão passando, as coisas, a gente vai absorvendo a situação. E as pessoas, de certa maneira, não vão ficando tranquilas, nós vamos ficando mais calmas diante de um cenário que não se controla. E o navio nos orientando a todo momento que a liberdade de sair existe, mas as pessoas saem por sua conta e risco, e que recomendo que esse é o lugar mais seguro nesse momento para a gente ficar. Recomenda a não sair. Apesar de tudo, José afirma que consegue falar com seus familiares e a única incerteza é a previsão de volta para casa. A gente consegue ligações telefônicas, o Zap, a gente consegue pôr mensagem bem. O que está um pouco difícil é vídeos, né? O vídeo mais pesado, um pouquinho mais longo, não vai. Costuma agora, a partir da noite, fica melhor, não sei se é porque descongestiona um pouco a carga de comunicação que a região está tendo, ou talvez também algumas limitações, a gente não consegue pôr um vídeo fácil aqui. À tarde teve agora um outro comunicado dizendo que há possibilidade já na quinta-feira agora para sexta começar a ter alguns voos aqui. Parece que já teve 1 ou 2 em Doha. Porém, assim, vai organizar os embarques, né, nos aviões que seriam de carreira natural da programação dos aviões mesmo, se eles voltar, seriam aqueles, certamente com poucas pessoas vindo e muitas pessoas querendo retornar. E que esse retorno não seria assim tão rápido devido a isso, e a preferência era para aqueles que já estavam com voo atrasados. E as incertezas devem continuar.
O próprio presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou que a guerra contra o Irã pode durar até 5 semanas, o que pode afetar o destino do navio que leva os brasileiros. O conflito pelo Oriente Médio está se espalhando. Uma nova frente na guerra começou depois que o Hezbollah, o grupo paramilitar xiita libanês apoiado pelo Irã, disparou mísseis contra a cidade israelense de Haifa. A Guarda Revolucionária do Irã fez várias ameaças aos inimigos pela mídia estatal do país. A embaixada dos Estados Unidos na Arábia Saudita foi atingida por 2 drones. O local estava vazio e não houve mortos ou feridos, disse a representação americana. As explosões ocorrem no momento em que o Irã intensifica sua campanha contra os países do Golfo, incluindo a Arábia Saudita, com ondas de ataques com mísseis e drones em resposta aos ataques aéreos dos Estados Unidos e de Israel. A Embaixada dos Estados Unidos na Arábia Saudita emitiu um aviso para que cidadãos americanos no país busquem abrigo imediatamente. Em comunicado emitido pelo exército israelense, Israel iniciou uma nova onda de ataques contra Teherã, a capital do Irã. O alvo dos bombardeios realizados é o complexo da emissora estatal iraniana. Mais cedo, um alerta de evacuação para o entorno do local havia sido enviado aos moradores da região. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz.